candidatos fizeram hoje as provas de linguagens e matemática, além da redação. O Ministério da Educação divulgou agora há pouco o índice de abstenção de 30%. Então, dos 8,3 milhões de candidatos que se inscreveram no Enem, 30% não compareceram. É o maior índice de abstenção desde 2009, quando a prova foi roubada, cancelada e feita em outra data. A gente está para conversar aqui sobre as provas dos dias de hoje, novamente com os professores Edmilson Mota, coordenador da etapa, e o professor Gilberto Alvarez, diretor do cursinho da Poli. Boa noite para vocês dois. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença e vamos falar de Enem, né? Queria que vocês fizessem inicialmente, acho que os 2 dias de prova, uma avaliação, aí, um balanção sobre como foi esse Enem, principalmente comparando com os anos anteriores. O aluno se surpreendeu com essa prova de uma maneira geral ou ela seguiu um pouco a linha que já vinha sendo aplicada nos últimos anos? Sabe, professor Edmilson? Eu senti 2 dias bem diferentes, né? O dia de ontem, o estudante, o participante, provavelmente se surpreendeu com a quantidade de conteúdo presente na prova de ontem, até pelo número de disciplinas envolvidas e elas apresentando um aproveitamento bastante... Lembrando que ontem foi Ciências da Natureza e Ciências Humanas, né? E bastante aprofundado o conteúdo e filosofia e sociologia aparecendo em grande quantidade, exigindo conhecimento específico de cada uma dessas disciplinas que agora está naquela discussão, né, se elas continuam ou saem do programa do ensino médio. Hoje, uma prova que ela não aprofundou tanto nos conteúdos, foi uma prova que certamente não foi fácil para os participantes, por conta da extensão, da redação. Quando você junta uma prova de matemática, 45 testes, uma prova de português, tem muita leitura, inglês também é leitura e a redação, isso sempre fica pesado, mas bem diferente com relação à cobrança de conteúdo que a gente viu ontem. Eu acho que é uma prova que manteve a tendência de 2015 e 2014, Paulo. Parece que o Enem adquiriu um determinado grau de maturidade. Primeiro que é uma prova que quer sim ter uma função social, é uma prova que todos os temas contemporâneos, seja mundiais, sejam brasileiros, acabaram caindo na prova. A questão da xenofobia, voltaram questões sobre gênero, enfim, é uma prova que ela ainda mantém esse formato de querer, sim, um aluno crítico da realidade que ele vive. Mantém um estilo, que é o estilo que se sugere nos manuais de elaboração de itens, uma prova contextualizada como texto base, o enunciado e lá os seus distratores e o descritor. Apesar que, como a gente comentou ontem na prova de Ciências da Natureza, eu não gosto muito das questões do Enem que terminam com a famosa interrogação. Eu gosto mais daquelas questões, como é da natureza da prova de Ciências Humanas e de Linguagens, onde o enunciado ele não tem fim com pontuação e o aluno tem que, na verdade, escolher o melhor raciocínio, a alternativa que dá o melhor raciocínio para aquele enunciado. Mas, fundamentalmente, é uma prova interessante. E o que eu chamo de maturidade? É uma prova que exige do aluno que ele tenha os conhecimentos que ele aprendeu na escola sempre aplicado. É uma prova, mesmo na prova de matemática hoje, é uma prova que exige do aluno um conhecimento sempre aplicado, nunca um conhecimento pelo conhecimento em si. Aquela coisa do Coreba, assim, tentou fugir disso. Não, isso o Enem realmente, essencialmente, extinguiu. Na prova de matemática hoje, eles, como os textos têm diminuído, eles fizeram algo em menor quantidade, menos presente na prova, que é você pôr enunciados que você tem dados que você não utiliza. Isso em alguns anos apareceu demais. Agora, nesses últimos anos, esse ano principalmente com os enunciados mais enxutos, então isso que era uma característica bem presente do Enem, que dá um nó na cabeça do estudante, né? Você pega um texto enorme de uma revista ou de um jornal que tem um monte de informação numérica e você vai usar vai usar 2. Isso realmente, às vezes, complica bastante. Até cansa para o cara. Até cansa. Esse ano isso apareceu bem menos. Assim. O que estava era o que tinha que usar mesmo. A prova de matemática foi uma prova aplicada. Dá para perceber claramente enunciados curtos e de fácil aplicação. Mas cansativo. Eu ainda acho, Paulo, que um dos maiores problemas que o Enem tem é essa maratona de 10 horas. Isso aí para o aluno bem preparado é um desgaste físico que pode tirar um bom aluno de ter tem sucesso. Tem uma competência boa de só não passar na prova por conta disso. Porque eu estava conversando em off, é uma prova que isoladamente não é uma prova difícil. Nós achamos que, em termos de complexidade, ela manteve a mesma complexidade do ano passado. Foi uma prova de complexidade média, com uma régua
mais para complexidade média do que difícil. Mas é inegável que fazer 45 questões de matemática, mais as linguagens, mais a redação hoje, esgota qualquer aluno, né? A preparação física é um... Legal. E falando de redação, depois a gente volta a falar de matemática, fala de redação, que é sempre um tema polêmico, né? No ano passado, a questão de violência feminina causou uma grande polêmica, teve até ação judicial aí tentando anular a prova, enfim, questões diversas. Aí esse ano, o tema, o aluno teve que escrever caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então você teve ali alguns excertos de uma coletânea que apontava alguns dados, inclusive sobre quantidade de denúncias de intolerância. E eu queria saber inicialmente se esse tema facilita a vida do estudante e se ele de fato tem sido discutido na escola. É um tema que ele está dentro da escola ou é um tema que exige mais que o aluno fique atento ao noticiário? Edmilson, vou começar contigo. Esse tema, as escolas que estão mais preocupadas assim, com a prova do Enem, vamos pensar nessas escolas que estão preocupadas realmente em oferecer boas condições para o aluno fazer o Enem. Elas sabem o jeito que a redação do Enem tem, que é essa preocupação com problemáticas sociais, e a questão da intolerância em geral é uma questão fundamental. Então, era bem natural o aparecimento de algum momento a intolerância religiosa. Que é uma tradição do Enem, chama essa coisa de então, isso foi, direitos, né? Isso foi trazido para dentro da discussão escolar, mas aí, escola, a gente tem muito tipo de escola, né? Então, provavelmente foi discutido, mas o quanto isso foi elaborado de uma maneira congruente com o que se esperava aqui no desenvolvimento da redação, aí é um tema difícil, complexo, e eu, sinceramente, até comentei aqui em off, eu acho que esse ano a gente vai ter tantos zeros quanto a gente teve ano passado com a questão do gênero. Eu achei um tema absolutamente pertinente. É gozado que remete à intolerância conceitualmente, né, Paulo? Intolerância, na verdade, se escolhe um grupo e se tenta anular e tirar o poder de determinados grupos, né? Seja o ano passado que caiu violência contra a mulher, seja um recorte muito específico de intolerância religiosa no Brasil. Tem uma coisa muito interessante no formato da própria página de redação. As instruções vieram para cima. Antigamente as instruções vinham lá para baixo. O que pode sugerir uma preocupação forte da banca em já dizer para o aluno quais são os motivos de zero, já destacar logo em cima. Um outro diferencial desse ano é que a proposta de intervenção, a provocação, está na própria frase que remete ao tema, né? Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ou seja, o aluno, no final da sua redação, ele vai ter que, de fato, propor caminhos. Os textos base, todos eles são ligados, de alguma forma, ao Estado. Ou é Ministério Público do Rio de Janeiro, ou é o Senado Federal, ou é a Secretaria de Direitos Humanos, o que pode fazer com que o aluno pense, através dos textos base, que a proposta de intervenção seja fazer com que o Estado, através de mudança de lei, através da sensibilização de agentes públicos, pode ser uma alternativa à intervenção. O que eu gosto mais foi o que você perguntou, na verdade. Por que não fazer uma intervenção colocando a escola nessa possibilidade? Intolerância é, sim, assunto de escola. Direitos humanos é assunto de escola. Então, o Enem tem tentado sinalizar isso, né? Não dá para a escola fugir de políticas de cultura e colocar no projeto pedagógico a cultura de paz. Se a escola trabalhasse cultura de paz, com certeza a sociedade seria menos intolerante. Então, é um bom caminho de uma intervenção. Seria um bom caminho de intervenção. Agora, professor, o senhor comentou que a gente tem muito tipo de escola, mas a gente também tem muito tipo de aluno, muito tipo de famílias. E ali essa proposta ela já coloca como realidade, não há uma discussão da proposta se há ou não intolerância, né? Ali se diz, há uma intolerância e você tem que propor, debater a partir disso e propor uma solução que faz parte também do modelo de redação. A gente teve uma discussão muito grande nos últimos tempos em relação a grupos religiosos que tentaram, inclusive, diminuir a discussão, tirar até dos planos de metas da educação a discussão da questão de gênero, da questão de igualdade de gênero, e aí junto entrou igualdade racial, acabou saindo dos planos de educação. Isso pode dificultar, às vezes, para um aluno que tem vem de uma família religiosa, para ele entender, o cara iria mal se ele colocasse ali uma hierarquização de religiões, que às vezes passa despercebido, mas na cabeça dele aquilo faz sentido? É aí que eu considero que está o perigo que pode provocar alguns zeros. Aí, por exemplo,
é muito difícil você ser tolerante com os intolerantes. Então, quanto você consegue ter uma simpatia ao Estado Islâmico, pode ser muito difícil entender algum contexto, além o Gilberto colocou muito bem, uma escola que tem essa cultura de paz, essa ideia que faça parte das discussões da escola é fundamental, mas a gente também toca na questão do multiculturalismo, você conhecer os porquês das motivações das várias religiões, das lutas dos povos, e isso é muito difícil saber, é uma coisa que vem com a maturidade, vem com muita informação. Então, o participante pode em algum momento cair numa armadilha sem perceber, que é justamente o que você colocou de alguma maneira hierarquizar ou colocar algum posicionamento que coloque alguma religião ou alguma crença como inferior e que necessite de alguma correção, né? Lembrando que a Constituição prega, né, a questão de liberdade e igualdade religiosa e pede, e ao mesmo tempo, o edital do Enem, por exemplo... Só um ponto, o que sempre se coloca como propósito de intervenção, em geral, sempre é alinhado para o governamental, até como o Gilberto colocou aí várias sugestões na própria coletânea de texto, né? Mas aqui, por exemplo, caberia uma coisa mais vinda da sociedade mesmo, como associações ecumênicas, algo trabalhando campanhas, mais da minha responsabilidade como cidadão, da minha responsabilidade como participante de alguma espécie de igreja ou associação equivalente para fazer uma movimentação, de certa forma, independente do Estado, que a gente sempre acaba caindo em como o Estado irá nos salvar, né? Que não é obrigatoriamente como se deve conduzir. O grande risco nessa redação, de fato, é o aluno, por conta da sua crença, ele passar por dois processos, né? Ele acabar defendendo a sua religião própria e o tema, na verdade, o grande guarda-chuva aqui é a diversidade, é para além da sua crença. E o texto 4, ele apresenta exatamente o número de denúncias por religião, o que pode, em determinado aluno, aparecer um sentimento de vitimização. Então, eu não sou daqueles que eu acho que é um tema fácil, muito pelo contrário. E o aluno pode esbarrar ou numa crença ou numa fé pessoal, individual, uma questão de identidade, né? Porque religião, sobretudo, é da pessoa, é uma questão de identidade, né? E esse texto 4 pode incorrer nesse risco do aluno, pela sua religião, se vitimizar nesse processo que pode fazer com que ele tenha uma redação mais comprometedora. Enfim, mas são assuntos tão quentes na sociedade brasileira que nada melhor do que o segundo maior concurso público do mundo, que é o Enem, trazer essa questão para a reflexão social e do próprio aluno que está fazendo a prova. Agora, o que o aluno não poderia ter feito nessa prova? Eu estava comentando em relação à questão, porque o edital do Enem, diferente até de outros vestibulares, ele tem lá um termo que é ferir os direitos humanos, é um critério para zerar a prova. O que ele não poderia ter feito para, pelo menos, não ter a prova zerada e conseguir ter uma pontuação ali? Ser intolerante. Mas de que forma? De que forma ser intolerante? Essa hierarquização poderia aparecer de que forma que pudesse ser lida como intolerância? Não sei se é difícil responder dessa forma, mas que ele teria que fugir ali? Talvez o mais difícil, a maior armadilha, esbarraria na religião do participante. Na posição de participante, eu tentaria fugir do meu domínio de crenças, da forma como eu me relaciono com esses temas. Porque eu acho que é ali que está o maior risco. Eu colocando como uma coisa ausente, diferente, né, distante, eu possivelmente me posicionaria melhor do que trazendo justamente para o debate quente de qual é a minha religião, a religião da minha família, a religião do meu bairro, a religião que eu vivo. Sim. O que mostra também uma competência textual importante, né? Eu acho que um dos riscos é o aluno cair no preconceito de raça, porque as religiões afrodescendentes, por exemplo, elas são ligadas a essa tradição da matriz africana, e eu acho que isso é um risco que o aluno poderia incorrer, né? Sair de uma questão da intolerância religiosa e começar a perpassar um outro tipo de intolerância, principalmente intolerância racial. Né? Porque, querendo ou não, a católica e a evangélica são religiões de matriz europeia, de cultura europeia. Tal. As afrodescendentes, afro-brasileiras, não. Então, mas eu acho que isso seria o maior risco. É sempre bom lembrar o aluno, Paulo, você pega as estatísticas do Enem, por incrível que pareça,
infringir os direitos humanos não é o maior motivo de zero em redação, é um dos. Né? Geralmente o aluno entrega a prova em branco, é o maior motivo de zero, escrever menos de 7 linhas. Tem aluno que usa os textos base para construir a sua redação, copia texto base e fugir do tema. Né? Esses são os principais elementos, e é por isso que eu queria chamar a atenção de se colocar as instruções aqui em cima, porque os principais motivos que poderia levar o aluno a tirar zero está aqui. Então, se o aluno leu atentamente o caderno de instruções, ele pode tentar fugir exatamente desses principais motivos que dão zero aqui na redação. Ficar claro aí os critérios. Muito claro. Aqui tem os 4 principais itens aqui que poderia levar o aluno a tirar zero na redação. Tanto é que o terceiro é justamente o que você disse. Apresentar a proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos. Está escrito textualmente na E já que a gente está dando essa abordagem mais exterior, né, abstraindo um pouco do tema, algo que, não só para a redação do Enem, para todas as redações que eles vão enfrentar agora na maratona de exame, quem estiver fazendo. Coisas muito básicas, sabe? Fazer uma letra decente, sabe? Tem uma correlação com nota que às vezes a gente deixa de lado. Né? Eu até insisti nisso ontem, faça uma letra decente. E aqueles erros mais grotescos de gramática, ortografia, que aquilo sempre compromete muito a nota, sabe? Repetições. Então são coisas básicas que às vezes, sabe, você nem pode escrever o melhor texto possível aqui para a intolerância religiosa, mas você salva a sua vida não cometendo esses erros básicos. E não esquecer da intervenção. É muito comum o estudante brasileiro que é o que tem a menor nota entre os 5 critérios. Exatamente. Né? Ou seja, eu gosto da frase justamente por conta disso. Já lembra o aluno que a intervenção já está a palavra-chave aqui são caminhos. Proposta, né? Escolha de caminhos. Sim. Gostei muito disso. Agora, a gente passando para a prova de linguagens, já ali meio na mesma praia, ela exigiu muita gramática, exigiu muita literatura de cânones entre os escritores, foi uma prova mais interpretativa. Como que vocês avaliaram essa parte da prova? Ela manteve a tradução de ser uma prova, interpretativa. Né? O que houve muito foi a variação de gêneros. Né? A gente teve teatro, né? Teve teatro aqui em destaque, né? O que foge até ao texto escrito, fotografias, desenhos. Então eles tentam... Essa prova é uma prova que, de certa maneira, é uma prova maçante, né? Porque ela é muito repetitiva, um texto tira informação do texto, um texto tira informação do texto. Então essa variação do gênero, essa variação da apresentação, traz um pouquinho mais de emoção para a prova, mas, como eu tinha comentado logo no início, é muito diferente do que a gente viu ontem, que você tem várias disciplinas, vai de uma disciplina, vai para outra, muda o assunto, acaba sendo até um pouco mais estimulante. Mas, de qualquer maneira, me colocando como professor que não fez a prova e analisa a prova, tem textos que são lindos, né? Então, é sempre uma referência de leitura. Isso é bom, né? Você fala, poxa, nossa, valeu a pena, isso daqui deixa eu marcar, que vale a pena eu ler mais esse autor aqui. Isso acaba sendo também algo que, na hora lá, dá uma quebrada, deixa mais disposto. Só a gente para gostar de prova, né? O que eu achei da prova de língua portuguesa, Paulo? De fato, ele acabou de citar agora rapidamente. Os textos são longos, é uma prova trabalhosa, poucos textos não verbais, não tem, por exemplo, nenhum texto que remeta à linguagem de histórias em quadrinhos, mais texto verbal mesmo. Né? Mas isso é uma tendência já do Enem do ano passado, não é uma coisa desse ano. O que esse ano chamou a atenção é que não se cobrou literatura. Mesmo numa questão aqui, que na prova cinza é a questão 132, que fala de um soneto de Cláudio Manuel da Costa, que é da escola do arcadismo, mesmo essa questão aqui não é uma questão sobre arcadismo, é uma questão de interpretação de texto. Ou seja, não foi cobrado literatura. Sim. Né? O aluno teve que trazer conhecimento sobre escolas literárias específicas. Não. Nada desse tipo. Ele já falou sobre essa questão. Agora, isso é bom? Isso é bom ou isso é ruim? É uma prova de interpretação. Isso, na verdade, é uma tendência dos vestibulares, né? Você não cobra história da literatura, que foi o vestibular que eu fiz, que o Gilberto fez, e a gente estudava né, o classicismo e etc., e romantismo e realismo. Isso está saindo, né? Quando se cobra isso, é ligado a alguma leitura obrigatória, e como o Enem não tem um conjunto de leituras obrigatórias, então isso afasta um pouco a presença de literatura, né? E eu não sou
muito fã daquele estudo meio sem sentido de história da literatura, porque você lia trechos muito pequenos, ficava muito... do tempo. Era muito agora vazio. Eu acho que um detalhe importante. Na matriz de referência do Enem, lá na capa, no começo, tem 5 eixos que são pedidos em qualquer questão. No caso particular de língua portuguesa, o eixo construção de argumentação apareceu aqui em mais de 3 questões. Isso também é uma tradição da prova de língua portuguesa. São 5 eixos. Construir argumentação é uma coisa que sempre cai. Entender esses eixos, entender o que está por trás da prova é importante. Importante. E sempre cai. Como eu disse, enfim, o ano que vem nós vamos falar sobre ele ainda, mas nesses 3 últimos anos, esse estilão da prova do Enem ele se manteve. A gente recomendou, não sei se os alunos seguiram a dica, mas uma das formas de estudar para o Enem esse ano foi de fato fazendo as provas anteriores. Então ele manteve esse estilo. Então foi muito importante o aluno ter se deparado com provas anteriores para poder ter um sucesso maior nesse Enem 2016. Aqui a gente começa sempre de linguagens muito focadas em língua portuguesa e a ideia de linguagem e suas tecnologias colocam outras coisas como educação física. Você havia comentado aqui fora do ar. Duas questões de educação física, aí, né? Como é que apareceu essa... Não, sempre são em questões que na verdade são interpretação de texto, né? Só que remetendo a algum tema ligado à educação física. Foram as questões 101 e 102 da prova rosa, que é a prova que eu tenho aqui. É que essas questões, na memória de quem fez o Enem há algum tempo, às vezes são muito marcantes, porque uma das primeiras que caíram no Enem, dentre as fotografias acima, qual é uma manchete? Aí tinha as fotografias para você indicar qual das alternativas era uma manchete. Então destoava muito, né? Você estava naquela, nossa, um texto gigante, outro texto gigante. Não, nas fotografias você só precisava entender mais ou menos de vôlei. Era uma alegria incrível, né? Então, dessa vez não apareceram com fotografias, nem com algum contexto tão simpático dos esportes, questões que foram bem na linha do restante da prova de língua portuguesa e de linguagem. Só aproveitando o que o Gilberto colocou, na construção de argumentação, naturalmente você tem algumas questões de análise sintática que aparecem. E isso, às vezes, aparece, esse ano aqui apareceu na questão 132 da prova rosa, que é aquela análise estética mais básica. Você tem essa afirmação, aquela que é finalidade, é oposição, é condição, que é o que se cobra daquela gramática mais clássica, o que pode ser cobrado da gramática mais clássica no Enem do jeito que ele é hoje. Quer comentar alguma coisa? De algumas questões que tenham saído um pouco da língua portuguesa tradicional, assim? Não. É bem de interpretação, né? Tem alguns pitacos de coisas atuais, como uma questão que fala das reflexões sobre direito autoral, de pirataria, mas, sob maneira, é uma prova que manteve um estilão da prova de 2015, salvo aquilo que eu já disse. E tem inglês e espanhol, né? E surpreendeu. Tem uma questão do Paul McCartney interessante em inglês, né? Tem o Ebony and Ivory, que ele cantava com o estilo. O Ebony e o Marfim Branco, que é uma questão, na verdade, sobre diversidade, valorização da diversidade, né? Sim. Mais um tema também ligado a esse... Sim. E a prova, eu tinha comentado ontem, né, que a prova de espanhol, em geral, quem opta pela prova de espanhol, por conta de, deve ser mais fácil. Deve ser mais próximo. Isso é um grande risco. Eles um grande correm o risco. A prova não estava tão difícil quanto já apareceu alguns outros anos. Às vezes tinha um desequilíbrio grande com a prova de inglês, mas a prova de espanhol bem mais puxada bem que a prova de inglês. Exatamente para te falar. Aqueles falsos cognatos mais absurdos possíveis. Você fala, mas meu Deus, o que é isso? Esse ano eles fizeram bem parecidinho, assim. Então, que na prova de inglês tem uma propaganda lá de Connecticut, mais um anúncio público, e na prova de espanhol tem uma fotografia. Tem o Ebony and Ivory e aqui tem um poema na prova de espanhol. E depois as outras 3 questões são texto. Então parece que eles tiveram cuidado de fazer um paralelo assim, porque eu acho que as notas em espanhol, vários anos aí vieram piores que as notas em inglês. Agora, assim, a gente que vai muito na porta, né, de entrada dos locais de prova, é recorrente todo mundo falar matemática, estou com medo de matemática, ou sai reclamando, qualquer vestibular, né? E no Enem, mesmo tendo essa impressão de que o Enem é um pouco mais tranquilo em comparação, por exemplo, com a FUVEST, você também tem uma reclamação dos alunos por uma questão cultural de dificuldade com a matemática. Esse ano, os alunos enfrentaram também uma prova de matemática difícil, ou também foi um pouco mais nessa linha, o cara conseguia fazer ali, cobria
muita coisa, muito além do que a escola costuma dar? Essa começa com o Gilberto, porque a minha visão é meio, eu sou meio enviesado, porque é a minha área, né? É, então tá, o Gilberto começa... Mas eu comecei com física ontem, né? A prova de matemática, ela manteve o padrão e o estilo do ano passado, Paulo. Tem algumas questões de projeção ortogonal, média, tem uma questão sobre escala logarítmica, enfim, é uma prova, no meu ver, né? Ontem eu falei para ele que eu não gostei da prova de física. Eu absolutamente não gostei da prova de física e esse aprofundamento que teve ondulatória em detrimento à ótica, particularmente na prova de ontem. A prova de matemática, eu achei particularmente uma prova de média complexidade, mas uma prova trabalhosa. Ela procurou, em algumas questões, trazer alguns contextos da atualidade. Tiveram duas questões sobre a Aedes aegypti, teve uma questão sobre volume morto, racionamento de água, mas enfim, querendo ou não, é uma prova boa, uma prova bem elaborada e uma prova aplicada. Ou seja, em relação àquilo que se espera do Enem, é uma prova interessante. Uma das coisas que os nossos colegas de exatas falam é que é uma prova muito parecida com a prova de outros vestibulares. Mas ainda tem uma preocupação muito grande na ligação do que ele disse agora há pouco, do contexto e o contexto aplicado. Não é aquele contexto onde o aluno não aproveita as informações que estão aqui, que muitas vezes, infelizmente, a FUVEST ainda comete só esse erro. confunde, né? Não, apesar de serem contextos, a gente estava até brincando, né? Imagina, um turista foi lá na London Eye, aí ele resolveu olhar a roda gigante, ver o diâmetro, perguntou ao autor. Mas enfim, é um contexto para aplicação de um conhecimento matemático. Uma prova bem elaborada, acho que cansativa. A gente estava discutindo ontem aqui, na TV Folha, o peso que matemática ganha nesse processo do Enem, né? É um peso extraordinário para além das outras disciplinas. Por quê? Porque a matemática é a área e é a linguagem. Então, se tem uma coisa que se tem certeza antes da aplicação, é que são 45 questões de matemática. E até tem dúvidas, né? Na outras áreas você vai ter um pouco uma divisão, né? Sim, e com uma chance muito grande de aumentar ou abaixar a nota do aluno por conta do processo do teor da resposta ao item. Mas eu gostei da prova em matemática. Só completando essa observação do Gilberto, a padronização que tem a nota do Enem, através da teoria da resposta ao item, a disciplina que tem o rabo mais comprido lá na ponta, considerando a distribuição estatística, ela é que vai ter as notas mais altas e as notas mais baixas. E matemática de todas as provas, é que tem o rabo longo, aquela que você vai ter 2 estudantes que acertaram todos os testes. Eles vão para a nota acima de 1000. Né? Passa de 1000. Isso você não vai ver em linguagem de código, a gente vai ter vários estudantes que vão provavelmente acertar os 45 testes, um número significativo. Então, isso acaba jogando a nota para baixo. A discriminação também do aluno ali que vai passar ou não passar em cursos concorridos é ali, né? Ela vai aparecer nessa prova de matemática. Tem que atingir média 800, é onde você vai conseguir chegar na média 800. Vou dar minha visão agora de enviesada da matemática. Né? Cada questão... O Gilberto até colocou isso, né? Quando você olha as questões em separado, são questões acessíveis, tanto em linguagem de código quanto em matemática. Então, quando você olha aqui as questões de matemática separadas, são questões acessíveis e muito parecidas com os outros exames. Mas quando você olha o conjunto, a distribuição de temas é bem diferente. Né? O Enem ele tem colocado ali uma barreira naqueles temas que são de complexidade no sentido algébrico maior. Né? Então, por exemplo, não apareceu trigonometria esse ano. Geometria analítica apareceu de uma maneira mais suave. Temas que realmente estão fora do programa do Enem, como matrizes e equações, o pessoal sempre aposta que vai ter algum deslize e vão aparecer. Não aparecem. Né? E ao mesmo tempo, um tema que é estatística, que até ontem eu destaquei, falei, olha gente, olha as formas de estatística de última hora. Várias questões de estatística, porque é um tema que naturalmente você consegue trazer uma contextualização mais natural. Você coloca um gráfico, você coloca um dado e essa contextualização é bem mais natural e bem mais relevante, algo que realmente vale a pena saber. Então, é uma prova que, até da minha parte, isso ser falado é um pouco esquisito, mas eu acho que é uma prova chata de fazer. Ele demorou, ele tinha que se dedicar tempo aí para fazer a matemática. É uma prova que você pode perder o pé em relação ao tempo, sabe? Porque as questões até que eram várias acessíveis e a pessoa se empolga. Não, olha, nossa, é o meu ano na matemática. Vai. Quando vê, já queimou o tempo de redação, já não consegue fazer com atenção as questões de linguagens e códigos. Então é uma prova que ela é chata de fazer pela repetição dos temas, pela extensão. Ela é perigosa porque você pode
perder o controle do tempo adequado. Então, 45 testes de matemática é dose para leão. Junto com redação, inclusive, a chance do aluno perder o planejamento do tempo é fundamental. Sim, o tempo é sempre complicado no Enem, né? No Enem, muito. Até por conta da TRI. A gente comentou ontem, porque o aluno, na verdade, ele precisa resolver as fáceis antes das difíceis, né? Então, isso que ele falou, se o aluno resolver cismar com uma questão aqui e perder esse time, ele pode comprometer a organização do seu tempo como um todo. Né? Sim. Só lembrando que na TRI, às vezes o aluno errar a mais fácil, acertar a mais difícil, pode comprometer a nota dele na curva lá de desempenho. Eu até vou dar um exemplo que eu dei ontem, mas que vale a pena citar. 2014, 17 corretas em matemática. Teve nota 350, teve nota 700, padronizada. 17 acertos de 45. Caramba. Dependendo de quais foram esses 17 acertos. É um abismo ali, né? Você pode tirar um aluno. É um abismo dependendo das questões. Então é importante ter ido para as mais fáceis e as mais difíceis. Lembrando que o gabarito oficial do Enem sai na quarta-feira, o MEC sempre demora alguns dias, embora os professores de vários cursinhos já vão liberando aí a avaliação e costuma ser sempre muito parecido. A gente queria saber o seguinte, até falando da prova de matemática, mas também ampliando para as outras, essa prova, ela refletiu o que se costuma dar no ensino médio, ou seja, ela refletiu esse currículo que o ensino médio aborda, teve muita coisa do ensino fundamental, antes até falar um pouco de base nacional, mas a partir do que hoje se contempla no ensino médio, ela é uma prova que reflete o aluno que teve acesso ao conteúdo do ensino médio, ele está preparado para essa prova? Eu vou começar dizendo o que eu disse ontem, rapidamente, Paulo. Os projetos pedagógicos, principalmente no ensino médio, eles não devem ser preparatórios para vestibular. Olhando pelo contrário, olhando pela FUVEST e pelo Enem, é claro e evidente que aqui se encontra o que minimamente se espera de um aluno hoje. Um aluno com formação científica e humana. Ah, sim. Um aluno com um repertório cultural, com uma capacidade de interpretação da realidade que ele vive, enfim. É uma prova que sugere um aluno formador de opinião. E isso é fundamental. Ontem a gente até estava conversando sobre a FUVEST e uma pergunta que o Eduardo nos fez, se de fato a FUVEST, por exemplo, ela na prova, ela escolhe o aluno que a Universidade de São Paulo quer, claramente. E aqui por trás do Enem tem um aluno também que é o que tem esse perfil ali, que é o cara que vai esse perfil. A escola tem que reproduzir isso aqui? Não. Mas é claro e evidente que a escola ela tem que reformular seus projetos pedagógicos para cada vez mais fazer com que o aluno conheça e consiga minimamente com aquele conhecimento interpretar o mundo que ele vive. A escola ainda, não só a pública, boa parte das particulares também, elas estão com projetos pedagógicos ainda muito aquém disso, que não que o exame cobra, mas daquilo que ele, como membro da sociedade, vai ser exigido pós ensino médio. As primeiras versões da Base Nacional Curricular, principalmente na área de física, elas ainda cometiam muito o erro de ser o conceito pelo conceito. Essa parte de fazer com que o conhecimento físico fosse aplicado em nome de algo, ainda estava muito aquém. Diferente de países como a Austrália, onde isso era muito mais assertivo, né? Enfim, a partir da terceira versão, agora se decidiu que a base do ensino médio ela vai ser um outro documento. Um pouco, Mas é uma chance de ouro do Brasil discutir uma base que, de fato, o conhecimento da escola se atrele àquele repertório cultural que o aluno adquire pelas leituras que ele tem, pela relação cultural com a família, e que isso sirva para que ele consiga ganhar autonomia, né? Como princípio. Você concorda com esse minimamente, que a prova exige o que um aluno minimamente precisa ter? Com relação ao quanto pensando, a prova não é organizada assim, mas se a gente pensar nas disciplinas, porque o ensino médio é organizado ainda em disciplinas, o quanto a prova caminhou dentro de cada disciplina com relação ao programa usual, isso variou bastante, né? Por exemplo, o Gilberto ficou até bravo com a prova de física, porque ela talvez tenha caminhado demais em alguns tópicos lá, né? Agora, por exemplo, matemática, eu não gosto tanto da prova de matemática porque eu acho que ela caminha de menos em alguns tópicos em onde a matemática deve chegar, né? Então isso varia muito, né? Mas a gente não percebe nenhum conhecimento. Nossa, daqui é uma especificidade enorme, que besteira saber isso. Não, isso não tem no Enem. Então é difícil falar minimamente, mas se essa escola, é claro que esse não deve ser o escopo da escola, né? Mas se uma escola preparou adequadamente, o estudante chegou com condições de fazer uma boa prova, ela
fez lá bem, pelo menos nessa dimensão, assim, de relação a conseguir apresentar o conteúdo e desenvolver as habilidades e competências para relacionar o contexto à aplicação do conhecimento específico. Então, ela fez bem o seu papel. Então, a gente pode usar minimamente sem ficar vermelho. Né? Agora, não, eu só ia falar uma coisa que eu acho que vai até apimentar o que você vai dizer. Muito provavelmente, essa prova foi fechada em junho de 2016. Os próprios textos da redação também são 21 de maio de 2016. Ou seja, ainda é uma prova com uma concepção política, educacional de um governo anterior. Ainda, tudo aquilo que a gente falava sobre até o tema de redação, enfim, essa prova já estava pronta antes de tudo que aconteceu. A própria Maria Inês Fini, que é presidente do INEP, comentou em várias oportunidades, olha, essa prova já está pronta. A não ser o tema da redação, ela falou hoje na coletiva de que eles escolheram agora mais recentemente. O tema da redação tinha um banco de dados, foi o que ela comentou agora na coletiva em Brasília, que eles tinham um banco de dados com algumas sugestões e eles escolheram mais agora. Mas, de fato, essa prova, ela já estava pronta, até pela questão dos pré-testes e do banco de itens que o MEC tem, ela já estava pronta e ela sempre comenta, olha, essa não é a minha prova, enfim, né? Tira da linha dela uma responsabilidade em relação ao conteúdo. Eu espero que a prova continue com essa característica, Paulo. Eu gosto muito desse formato, porque é um formato que cobra, sim, conhecimento e aplicação de conhecimento. Diferente da matriz do Enem, que foi aí até 2008, basicamente, porque isso aqui mudou muito depois da criação do SISU, em 2009, né? Então, e a matriz anterior era uma matriz de competências e habilidades, né? Após 2009 é esse jeitão de prova que nós temos hoje. Eu acho que o Enem, o próprio Edmilson falou ontem, isso aqui mostra uma prova mais madura. Eu gosto muito desse formato. E se de fato o Enem continuar como processo seletivo para as universidades federais, esse formato aqui é um formato interessante até para permitir que o aluno seja um estudante de uma universidade federal aí Brasil afora. Ou seja, se o SISU continuar pelo Enem, muito provavelmente o jeitão da prova deve permanecer. Mas a gente toca no fato da Fini ter muita saudade do Enem antigo, que ela, na verdade, estabeleceu. Que ela criou, exatamente. Então, a gente pode ter uma mudança muito significativa, né? E isso ainda sem pensar no impacto da BNCC, né? Que aí é outra complexidade. Ela já comentou que o Enem poderia virar português e matemática até a BNCC ficar pronta. A BNCC é a Base Nacional Curricular Comum, que vai traçar aí os conteúdos que os alunos têm direito a aprender, e é um currículo nacional, uma espécie de um currículo nacional. A partir desses documentos, as redes farão seus currículos, mas a partir desse documento é que se vai definir o que vai estudar série a série, que hoje o Brasil, diferente de outros países, não tem desse documento. Levando ainda nesse tema, um aluno, quando a Fini criou o Enem, era um exame para avaliação do ensino médio. Hoje, a partir de 2009, passou a ser vestibular também para a maioria das federais. A própria USP já vai escolher no próximo processo seletivo 21% das vagas, né? Em várias unidades, inclusive como a FEA, a FAO, vão escolher 30% dos alunos de escolas públicas, né? Então, assim, pensando no aluno de escola pública, uma análise evidentemente genérica, assim, o aluno também, como que ele enxergou essa prova, um aluno da escola pública, até lembrando que você tem a questão das cotas nas federais, enfim, você tem até na própria seleção, não só de avaliação, mas tem na seleção essa prova servindo para os alunos de escola pública. Como que ele enxergou essa prova? Tem mais dificuldades? A escola pública ela tem problemas que são muito mais básicos, essenciais, do que a definição de um programa. Não tem professor de física, por exemplo, né? A matéria do Gilberto é onde você vai numa escola pública, se a escola pública tiver um professor de física, nossa, é uma escola abençoada, porque professor de ciências não tem. Então, mesmo se o diretor da escola é super comprometido, se os estudantes são comprometidos, se a escola tem uma infraestrutura mínima para oferecer, ela às vezes tem muita dificuldade para completar, né, o quadro de professores. Então, escola pública como tudo, tem uma pluralidade, né? Eu moro numa região aqui de São Paulo que é central, e a escola pública que tem perto de casa, eu tenho amigas da minha filha que estudam lá, e é uma escola pública muito organizada. Às vezes até me surpreende, nossa, você teve isso, que legal, assim, uma coisa muito bem feita, né? Mas ao mesmo tempo você tem escolas na periferia que os professores não querem ir lá, né? Não conseguem ter professor. Então, isso é muito triste de dizer, mas
como o aluno de escola pública sentiu a prova depende muito do contexto da escola que ele estuda, porque às vezes o diretor tem muito boa vontade, todo o sistema é pensado, mas não funciona. E tem um repertório cultural aqui que não é bem da escola. Existe muito a relação aqui com a família, dos lugares que o aluno viaja, de um estudante leitor. O recorte, obviamente, ele disse claramente sobre essa questão da escola pública, porque na escola particular, pelo menos tem professor todo dia. Escola pública não. Mas o Brasil ainda carece de você apontar para uma escola, Paulo, e que você diga, não, essa escola é um modelo para o ensino médio no Brasil. O ensino médio no Brasil não tem, nos parâmetros e nas avaliações, não tem uma avaliação que você diga e fale o seguinte, esta escola é uma referência. Não tem. Ou seja, eu ainda acho que o aluno de escola pública sofre, principalmente porque não teve várias disciplinas, mas o aluno de escola particular, em grande medida, ele também tem dificuldade com esse estilo de prova. O aluno de ensino médio numa escola particular. Tem ilhas de excelência. Boas escolas, obviamente. Mas a grande maioria das escolas particulares também sofreram para fazer esse estilo de prova. Como sofrem também para fazer a FUVEST. A gente tem uma crítica muito grande na linha da criação da base nacional, é que hoje, sem uma base nacional, os vestibulares e o Enem, eles pautam muito o ensino médio, né? E aí muita gente comenta, está rolando agora essa discussão da reforma do ensino médio, em que metade do conteúdo lá, até 1 ano e meio, seria essa base nacional comum, e depois você ia ter essa diversificação, né? Cada aluno escolheria ali, dentre 5 tipos de ofertas, exatamente os itinerários a partir dessa divisão que o Enem faz, né? Tendo o ensino técnico também como opção, caso a escola, a rede ofereça. Mas dentro desse esse 1 ano e meio de que está pensado, essa prova, ela caberia dentro de 1 ano e meio? A prova de português, linguagens e a prova de matemática, eu tenho a impressão que sim. Até por conta que a gente já se adiantou e está fazendo a programação para 1 ano e meio lá para o colégio para se antecipar. Agora, por exemplo, você pega física, química, eu já não sei se caberia. Mesmo o número de questões sendo menor, elas envolveram certas especificidades em tópico que talvez não dá para tratar em 1 ano e meio. Então isso já é uma mudança grande na característica da prova de ciências da natureza. E ciências humanas também, essa complicação de filosofia, sociologia, entra, não entra, sai, não sai, né? Colocaram temas específicos, então já é uma preocupação. Se for para condensar tudo que se vê hoje em 3 anos em 1 ano e meio, aí você acaba com toda a proposta de reformulação do ensino médio. Isso, os meus colegas professores de física, eles sempre acham que o aluno tem que saber tudo de física, né? É muito difícil na nossa área. Mas é que a base vai vir com essa ideia de definir o que é tudo, né? Muito provavelmente a base... Porque tudo que o professor hoje acredita talvez não seja o tudo que se defina que deve ser, né? Nas versões na última que saiu aí em maio, é uma coisa bem mais contida do que todo o programa. Que se mudou, a discussão da base anteriormente era uma discussão onde o Brasil ia decidir finalmente quais eram os direitos que o aluno de qualquer região do país teria em termos de educação. Essa nova proposta de base ela já não vai mais nessa linha. Né? E isso é uma mudança importante, porque aquilo que era comum era para você uniformizar a educação e pelo menos garantir um mínimo. Essa outra discussão, ela perdeu essa característica reforma, né? da homogeneização e ao contrário. O grande risco é que justamente cidades onde não se tenha, por exemplo, um sistema S, um Instituto Federal, algo que possa atrelar a uma educação tecnológica e técnica que dê esse itinerário, muito pelo contrário. A escola não consiga, por si, fazer esse ciclo. Uma desigualdade, questão da educação integral, o risco é esse, porque educação integral exige um projeto pedagógico arejado o suficiente para você aproveitar o contraturno, justamente para que o aluno adquire esses repertórios culturais. Né? Isso é uma grande... Eu acho que o que saiu até agora, em termos da medida provisória, gerou muito mais dúvida do que solução. Tudo em aberto. Você lê todos os documentos e você não tira muita coisa. Você não consegue juntar ainda o Lé com o CRE. Vai ter que esperar aí os próximos documentos. Aí vem o Enem e também não te dá uma luz, né? Só problemas, sim. Vamos lá. Vamos imaginar que as universidades... A gente tem o SISU, todo mundo feliz da vida, aprovando os estudantes via SISU. Então você tem uma redução significativa do programa comum e depois tem os itinerários. As universidades vão continuar felizes em um Enem que vai ser 1 ano e meio de conteúdo só? As universidades que às vezes são muito exigentes em termos do que esperam de conhecimento, de conteúdo específico do seu ingressante.
Então é um problemão. Aí você começa a ter de novo segunda fase em cada uma das federais. O Enem é uma primeira fase, cada federal faz uma fase. As federais vão querer bancar de novo toda uma estrutura financeira para fazer vestibular. Sabe, esse contexto que você tem um vestibular que é nacional mesmo, que o estudante da Bahia vem para cá. O SISU é incrível, né? Essa possibilidade dele poder ter opções ali é um avanço no fundo, Paulo, extraordinário. se essa prova aqui ela ainda for um processo seletivo para ingresso ao ensino superior, dificilmente ela vai conseguir sair dessa característica. Pode até mudar o número de questões, virar uma prova de um dia, talvez. Agora, esse jeitão, porque tem um problema, ele precisa classificar, principalmente naqueles cursos mais concorridos. Se ela não for uma prova classificatória, a universidade não consegue selecionar seus alunos. Né? Então, assim, e não é à toa que ela mudou muito pós-SISU. Para os reitores toparem fazer um processo de seleção nacional, ela teve que incluir os conhecimentos por disciplina. Né? Então, por isso que eu falo, se continuar o SISU, continua o Enem, acho que com esse jeitão. Não sei se de um dia, com 2 dias, eu acho que essa é uma discussão mais aberta mesmo. Sim, né? sim. E sinceramente... mas é um processo, né? E sem falar dos itinerários, né? Sim. Uma coisa que no primeiro dia eu já fiquei chocado. Um dos itinerários é matemática. Sabe, o que você coloca em 1 ano e meio a mais, com 1.400 horas por ano, sendo foco matemática. O pessoal vai estudar num nível de especificidade que vai até... O pessoal tem medo de matemática. Primeiro ano da graduação. Quem é que vai escolher matemática? Quem vai escolher matemática? Ninguém vai escolher matemática. Eu sou matemático e eu não entendi o que quer dizer o itinerário matemático. Eu não entendo. Sabe? Eu não entendo o que é. Isso ainda está bastante aberto. Agora, falando também da reforma, a reforma, ela, quando ela trouxe ali uma mudança na LDB, ela excluiu a obrigatoriedade de algumas disciplinas que estariam contempladas na base, que é sociologia, filosofia, que estavam, né, na lei como obrigatórias, e educação física, e a prova trouxe muitas dessas questões, né? Isso causa um estranhamento também. Foi uma característica que já vinha nos últimos anos, esse tipo de abordagem. Pergunto isso porque assim, o Enem, ao longo do tempo, ele vai criando uma influência no ensino médio. Então, o ensino médio tende a tratar dessas disciplinas, né? E aí, essa última prova também trouxe conteúdos dessas disciplinas com uma carga interessante. O que se esperar para os próximos anos aí em relação a isso? Foi acertado, assim? Paulo, porque o grande risco é se voltar a uma proposta de educação que era muito próxima ao que se fazia no regime militar, que era valorizar o aspecto tecnicista da educação e menos a formação crítica. Teve épocas que isso aconteceu no Brasil, infelizmente. Qual é a função de humanas, propriamente dito, na formação de um sujeito? É ele conseguir compreender o mundo que ele vive. Você tem a formação técnica de um lado e a carga... Essa é a importância das ciências humanas na escola. Eu acho muito difícil o Brasil voltar a um tipo de ensino onde você, principalmente agora na rabeira da Revolução Industrial 4.0, de você acreditar que o jovem que sai da educação básica, ele não necessita de uma formação crítica. Tem vários educadores que não apostam nisso. Se não apostam, dificilmente vai se tirar justamente as disciplinas que podem fazer com que o aluno tenha essa compreensão da realidade. Ou seja, dificilmente, de novo tem os problemas lá da escola pública, mas dificilmente vai se ter coragem de tirar essas disciplinas que são fundamentais na formação do sujeito. E não só filosofia e sociologia, educação física inclusive. Porque educação física não é fazer esporte, é muito mais do que isso. Muitas vezes, a única disciplina que faz com que o aluno consiga trabalhar em equipe, que isso todos os empresários pedem, né, que é esse espírito de equipe, formação de liderança, muitas vezes é pela educação física e não por outra disciplina. Então, eu acho que isso vem para ficar, e se por acaso a escola resolver excluir, aqui não. Porque é justamente nessa seleção do aluno que vai para a universidade que essas matérias e essas disciplinas se tornam absolutamente importantes. Mas é uma opinião minha. E a sua? Obviamente. Essa prova até parece ter mandado uma mensagem, né? Você vê filosofia, sociologia, e até as duas questões de educação física que apareceram, não simples como aquela que eu citei, mas questões que exigiam uma reflexão. Tudo bem que estava ali no texto, mas exigia uma reflexão maior, né? Então, parece ela até ter mandado uma mensagem assim de, olha, há muita relevância nessas disciplinas. Apesar que o período que a prova foi concluído
dá a entender que não houve uma intencionalidade, Provavelmente foi mais uma coincidência, né? Mas, de qualquer maneira, a relevância dos temas tratados, na prova mesmo, considerando, fechando a visão aqui para o Enem que a gente teve, para o Enem que a gente teve ontem e hoje, é imprescindível isso na formação, é algo que faz muita diferença, né? O Gilberto comentou, eu ficaria chocado se eu voltasse a ver uma questão, resolva a equação, como a gente tinha na época do meu vestibular, não sei se você pegou isso, né? Peguei. Né? Eu ficaria totalmente chocado de uma coisa totalmente sem nenhum contexto, sem nenhuma preocupação com nada, sem nenhum significado, sem nenhuma relevância, mínimo de uma relevância minimamente mostrada, como eles estão, às vezes na questão, o cara quer saber a altura da London Eye, mas pelo menos isso, né? Então, eu não consigo ver exame sem essa mínima preocupação. Agora vocês, voltando um pouco a essa prova especificamente, para o aluno que fez, para o candidato que fez e está assistindo agora, e ele, sei lá, saiu da prova achando muito difícil. Ele está certo ou se ele achou muito difícil é porque ele provavelmente pode ter ido mal? Se a prova foi difícil, foi fácil... Ele está certo. O Enem é difícil. Mas comparando com os anos anteriores, não sei se dá para fazer assim. A prova ganhou, aquela questão da maturidade. A prova é maturidade, não tem uma variação tão grande assim em dificuldade. E é uma prova que ela cobra de maneira relevante, bem colocada, o conteúdo bem abrangente do ensino médio. É claro, como a gente comentou antes, né? O quanto caminha em cada uma das disciplinas, isso varia, mas é uma prova bem puxada. Né? Então, você achou difícil, é o primeiro passo, vai lá, estuda, se não der esse ano, estuda porque vai valer muito a pena. Você me lembrou uma coisa, se tiver alguém que vai fazer o Enem do ano que vem, né? Saiu uma pesquisa no Rio, da Unirio, há 3 meses atrás, dizendo que 70% de quem se inscreveu no Enem ainda não tinha começado a estudar. Ou seja, ainda o aluno acredita... não tinha começado a estudar pro Enem. O aluno acredita que a formação, o estudo de curto período funciona. Sim. Não funciona. Nem para o Enem, nem para a FUVEST, nem para a Unicamp, nem para a Unesp. Ele exige que o aluno se prepare, que ele dedique pelo menos 1 ano da sua vida se preparando para uma prova dessa. Porque se ele deixar... Agora que já terminou a prova, a gente pode falar, né, Edmilson? Se ele deixou para o final, muito provavelmente, Paulo, ele achou a prova difícil. Pergunta de jornalista que todo ano a gente responde, que me deixa chocado todo ano. Assim, dia 15 de outubro. Sim. O candidato, quem vai fazer agora? O que ele faz agora? O que ele faz agora? A vontade que dá chora, sei lá, ele foge, falta no dia da prova, né? Porque não há o que fazer, Tem 270 mil estudantes que acabaram não fazendo a prova nessas escolas que estão ocupadas. E esses caras têm tempo para estudar até dezembro? Que vai ser... Sinceramente, dá para estudar alguma coisa, né? Mas se você revisão ali. É uma revisão. Agora, se você está no estado ali primitivo de conhecimento, não vai funcionar. O aluno que estudou, porque a nossa preocupação com esse aluno que vai fazer a prova em dezembro é que que a ansiedade dele continue em níveis tranquilos. Eu acho que ele pode aproveitar, se ele não fez isso ainda, para resolver provas anteriores. Porque o que faz sentido. É o que faz sentido. É o que faz sentido. Mesmo para quem não sabe muita coisa, pelo menos se acostuma com o jeito da prova. Tem um contato com a prova. Principalmente depois do final de semana agora, que claramente a prova puxou o estilo de provas anteriores. A recomendação é que ele estude aí mais um tempo resolvendo provas anteriores. E cuidado com a ansiedade, porque muitas vezes o aluno é bem preparado por conta do nervosismo, do famoso branco, aí ele se atrapalha na prova. Muitas das dicas dessa última hora é mais comportamentais, né? Vai ali, dá uma relaxada, vê um cinema, vê algum filme que possa ajudar. E não dá muito tempo para olhar a disciplina que você não aprendeu. O que você não aprendeu já não adianta mais. Assim, atualmente, assim, do jeitão que o Enem está, eu acho que só estatística é um tema assim que você pode ver as fórmulas, sei lá, uma semana antes. Porque é uma coisa que as pessoas em geral não tem no colégio e as fórmulas você vai conseguir lembrar. Mas tirando isso, é muito difícil dar qualquer outra dica nessa linha assim de faça isso que vai ser legal. É difícil. Legal. Lembrando que essa outra prova, ela, pela questão matemática, a metodologia matemática do Enem, a TRI, ela tende a ter a mesma dificuldade, né? Teoricamente ela teria a mesma dificuldade, porque são as questões pré-testadas e a não ser a redação. Se não tiver, a padronização corrige, né? Exato. Se não tiver, o desempenho geral das pessoas acabam corrigindo.